A proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos é desenterrada no Congresso Nacional na legislatura mais controversa e reacionária desde 1988. 4 propostas de emenda constitucional sobre o tema estão tramitando. A votação das matérias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que estava prevista para acontecer no mês passado, foi adiada. O assunto deve voltar à pauta agora, em outubro. Os números são imprecisos. Estima-se que os jovens respondem hoje por cerca de 3% dos crimes cometidos no Brasil. Muitas vezes assumem atos praticados por maiores de 18 anos. Em contrapartida, segundo o Mapa da Violência, publicado no início desse ano, somos um dos países que mais mata jovens no mundo, principalmente jovens pretos, pobres e que moram nas periferias. Pesquisas nacionais e internacionais, por sua vez, demonstram que a redução da maioridade penal não reduz a violência nem a criminalidade. Sendo assim, as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, são suficientes para regular eventuais infrações cometidas por menores de 18 anos? Tratar adolescentes como adultos, ajudando a criminalizar jovens, sobretudo pretos, pobres e periféricos, é o futuro que queremos? Isso caberia em uma sociedade de fato democrática? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse importante assunto, estão aqui hoje Roberto da Silva, professor de Pedagogia Social da USP, e Adriana Moreira, integrante da Frente Alternativa Preta. Bem-vindos. Obrigado. O que significa retomar a pauta da redução da maioridade penal na atual conjuntura que vive o país? Vou começar com as mulheres, viu, Roberto? Adriana. Eu tenho uma compreensão de que significa que a gente perdeu uma batalha importante, né? Porque em 1900, com a criação do o Estatuto da Criança e do Adolescente, a expectativa é que a sociedade brasileira a gente ia conseguir nesse período ter um convencimento da necessidade da articulação de políticas públicas no sentido de assegurar direitos básicos às crianças e os adolescentes. A gente viveu um período de avanço, mas efetivamente o Estatuto da Criança e do Adolescente não conseguiu se cumprir. E aí, num momento como a gente vive, saídas fáceis para problemas complexos ganham a cena pública. Saídas fáceis, muito entre aspas. Né? Exatamente, mas saídas assim, como se responsabilizando a criança ou adolescente em virtude de uma grave situação de violência urbana que a gente vive, poderia vir a resolver um problema que não será resolvido exclusiva com um tipo de política, muito menos com uma política pensada exclusivamente na política de segurança pública, né? E para criminalizar o adolescente, colocá-lo nas prisões de adultos, que a gente sabe em que condições operam no Brasil. Exatamente, né? Como se não houvesse sanções para o adolescente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E elas existem. E elas existem, agora elas precisariam ser efetivamente cumpridas em situações nas quais os direitos das crianças e dos adolescentes fossem resguardados. Criança e adolescente chegou no mundo depois dos adultos, portanto, eles não podem ser responsabilizados pelo estado de coisas que os adultos criaram. Né? Roberto, eu sei, inclusive, que você está lançando um livro sobre esse tema, né? Não sobre o tema específico da redução da maioridade penal, mas do modo como a sociedade trata crianças e adolescentes que estão, de algum modo, em conflito com a lei. Né? O que a gente observa é um terceiro movimento aí de tentativa de retomada dessa discussão. Né? O primeiro movimento, logo depois da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi a primeira reação do Congresso Nacional à aprovação do ECA. Lembrar que o ECA foi aprovado por força popular, né? Milhares de meninos, meninas em situação de rua, os movimentos sociais ocuparam o Congresso Nacional à época, exigiram a aprovação
E imediatamente veio a reação com a proposta, um projeto de lei visando alterar algumas disposições do ECA. Claro que na perspectiva de redemocratização do país à época não havia clima para isso, ficou encostado, né? A segunda retomada foi no auge daquele movimento de contestação a Dilma Rousseff na presidência da República, que queria o impeachment dela, e para isso era preciso criar um clima de desestabilização de todas as políticas públicas e sociais editadas pelo governo dela e pelos governos anteriores. E uma dessas medidas, que de certa forma respondia a um apelo popular também, era colocar em discussão a redução da idade penal, né? Até aí já haviam sido acumulados na Câmara dos Deputados 27 propostas de redução da maioridade penal, mais algumas no Senado. Também houve uma reação intensa de diversos setores da sociedade e surgiram outros temas que assumiram mais evidência na pauta política, como os escândalos, as delações premiadas e tudo mais. E agora tenta-se pela terceira vez retomar essa discussão, né? Aí já se apresentaram mais alguns projetos de lei no Congresso Nacional que se somam àqueles 27, mas todos eles seguem a mesma perspectiva, né? De responsabilização do adolescente pelas mazelas que acontecem no país, de uma visão completamente equivocada quanto à significância estatística da delinquência cometida por adolescentes. A matéria falou possivelmente 3%, mas os dados nos mostram que é menos de 1% da delinquência cometida por adultos, e que afeta, na verdade, uma parcela mínima dos adolescentes hoje em cumprimento da medida socioeducativa aqui no estado de São Paulo, por exemplo. De cerca de 10 mil adolescentes, menos 350 desses seriam afetados, porque é a proporção desses que cometeram atos infracionais equiparáveis a crimes que se justificaria a penação como adulto, né? Você deixa eu mostrar o livro, eu fiz menção aqui, o Pedagogia Social, Ciência da Delinquência, o olhar da USP sobre o ato infracional, o infrator, as medidas socioeducativas e suas práticas. Os organizadores, o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Educação em Regimes de Privação de Liberdade e a equipe de coordenação de projetos, professor Dr. Roberto da Silva, professor Dr. João Clemente de Souza Neto, professora doutora Francisca Rodrigues Pini. Não, nós preparamos essa obra um pouco em resposta ao que a gente percebeu no debate, não só da Câmara dos Deputados, mas da grande mídia também, que falta informação e falta formação, né? Quer dizer, os parlamentares, com acesso a todos os tipos de recursos que têm, eles podem ter acesso à informação qualificada, aos resultados de pesquisas, tem todos os órgãos federais aí para disponibilizar conhecimentos, mas quando a gente analisa a justificativa apresentada naqueles 27 projetos de lei, o embasamento deles é de fundo moral, religioso, é baseado em matérias veiculadas na grande mídia, nenhum deles consegue apresentar dados ou uma perspectiva lógica, científica que dê respaldo a esta pretensão. E aí a gente vai buscar, então, na USP, tem praticamente todas as áreas de conhecimento lá. O que essas áreas de conhecimento, o que as ciências dizem a respeito disso, né? Então, quando a gente vai buscar a medicina, a psicologia, a psiquiatria, a antropologia, a história, a filosofia, a educação, do ponto de vista não só do cientista, mas também do educador, há uma unanimidade quanto a ser absolutamente contrária a isso que a Andréa se referiu, de responsabilizar o adulto, o adolescente, pelas mazelas do adulto, né? A lógica que nós criamos na sociedade é de priorização da criança e do adolescente, de proteção integral aos direitos da criança e do adolescente. E, por definição, cabe ao adulto, então, prover a orientação, a proteção e a segurança da criança e do adolescente.
hoje, se são verdadeiros dados que a pesquisa mostra da taxa de aprovação em relação à população geral, quanto à redução, isso mostra que não só a educação e as instituições, mas a própria sociedade falhou na boa educação dos seus filhos, né? Então, concordar com a redução hoje significaria um atestado de fracasso, né? Falhou a religião, falhou a família, falhou a escola, falhou a comunidade, falhou a sociedade, então entrega eles para a polícia, que a polícia vai saber o que fazer. Não é verdade. É, na verdade, um atestado de fracasso e uma nova falha, né? Sim. E um novo erro, porque a gente tem experiências pelo mundo inteiro que demonstram já de maneira cabal que isso não resolve nada, pelo menos não resolve nada do ponto de vista da emancipação, do cuidado a essas crianças e adolescentes. Talvez haja outros interesses aí por trás, é isso que eu queria conversar com vocês. Quer dizer, quem propõe esse tipo de coisa, para além de uma condição moralista, às vezes de certas posições ideológicas e de classe, né, sobretudo, que aí sabem que ao fazer esse tipo de redução, né, esse tipo de medida, eles vão atacar sobretudo, estão atacando sobretudo a pobreza, a miséria e tentando manter a pobreza e a miséria numa situação sempre de subalternidade, sempre sob o tacão, né, de determinados poderes no Brasil, né? A quem interessa, né, esse tipo de medida, né? Porque a gente sabe que não interessa a ciência, não tem fundamento científico, não interessa a quem defende os direitos sociais, humanos, não interessa a democracia. Então, a quem interessa, Adriana? Acho que tem múltiplos interesses envolvidos, mas eu acho que tem um interesse que precisa ser colocado, que existe uma disputa em virtude do modelo judiciário brasileiro de internação e encarceramento, né? O encarceramento no Brasil, ele durante um longo período ele pertencia à responsabilidade do Estado e o Estado, inclusive, conduziu o encarceramento. Existe uma grande possibilidade de privatização do sistema carcerário, e o que não é uma inovação. Em vários países do mundo, isso já aconteceu. E isso tem um interesse fortemente privatista e vai atender interesses privados, de modo que a ideia da redução da maioridade penal, ela não tem nenhum comprometimento efetivamente com o bem público e com o estado de coisas nos quais nós estamos vivendo. Ela tem interesses privados, tanto do ponto de vista da criminalização da pobreza, quanto do ponto de vista de você fazer com que grupos específicos sejam beneficiados em função da gestão do sistema prisional. E a gente sabe que o sistema prisional no Brasil, o sistema judiciário de julgamento, ele é seletivo. A gente sabe que tem um perfil específico de população que é encarcerada. Desse ponto de vista, você amplia as possibilidades dos meninos que às vezes nem cometeram atos infracionais tão gravíssimos de serem passados por um tipo de tribunal dos adultos e também participarem e serem vítimas dessa seletividade e passarem a integrar um sistema prisional privatizado. Roberto, a quem interessa? Ou a quais interesses responde? Adriana já detectou aqui que responde a fortes interesses econômicos, né? Do campo da busca das privatizações, da entrega à iniciativa privada. A quais outros? Ou quais mais? Eu vou incluir algumas considerações a essa perspectiva privatista, porque nos Estados Unidos, Canadá, onde se tem prisões privadas, tem se mostrado que é preciso, para se tornar viável economicamente, é preciso uma certa escala, né? E essa escala ela é dada pelo carceramento em massa. A população que nós temos no Brasil, 700 e tantos mil presos, distribuído em 1.800 unidades prisionais. Presos adultos, né? Nós estamos falando de presos adultos. Isso. Ainda não dá essa escala de mercado que se precisaria para as grandes empresas de segurança que querem atuar nessa área, né? Depois, o tempo de permanência dessas pessoas, em torno de 8 anos, em média, que uma pessoa passa no sistema penitenciário, a maioria sendo presos provisórios, por isso eles são mantidos lá ad eterno, ainda não dá essa dimensão que é capaz de despertar o interesse econômico de grandes investidores, né? E
a redução da idade penal para o adolescente iria acrescentar um número pequeno a essa escala. Tá? Porque não chega a atingir, a engrossar significativamente para chegar ao ponto que tem Estados Unidos, 2.200.000. Você estava falando que dos crimes cometidos por adultos, mais ou menos 1% ou menos de 1%, quer dizer, sim, não é um incremento que gera escala, né? Não, não é. E depois, ainda do ponto de vista do interesse do investidor, o sistema penitenciário não oferece aquilo que o investidor procura, que é a chamada segurança jurídica. Eles não querem um monte de quase 60% de presos provisórios que a qualquer momento pode reivindicar direitos, pode sair, pode obter uma sentença favorável. Para o investimento, ele precisa da segurança da condenação do preso e a fixação do tempo que ele vai permanecer. Né? Mas eu acho que responde a outros interesses também. Interesses de reforçar, aprimorar os mecanismos de controle de um Estado policial. Né? Quer dizer, se do ponto de vista estatístico isso não resolve o problema, mas do ponto simbólico de sinalizar para a sociedade que o Estado tem a mão pesada e tem o controle sobre os seus atos e as suas ações, isso tem um peso significativo. Né? E veja que tem se mobilizado nesse tempo os agentes socioeducativos que haviam aceitado a perspectiva de trabalhar socioeducação com esses adolescentes, hoje gostariam de virar policiais e estão reivindicando porte de arma para eles. Né? Então, da classe política cooptar esses setores que fazem a segurança, vem dentro da mesma lógica de utilizar a polícia para fins políticos, de usar a justiça para fins políticos, usar o Ministério Público e até a Defensoria para fins políticos. Quer dizer, se concedeu os benefícios ao Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria. E hoje eles estão aparelhados para o jogo de interesse político. É preciso aparelhar outros setores da sociedade que fazem controle social, eventualmente cedendo algumas reivindicações, para que ele aceite integrar esse Estado policial também. Pois é, né? E com isso, o fosso, a separação entre classes, entre ricos e pobres, e a separação das representações políticas em relação à população representada só se amplia e se aprofunda no Brasil, né? Eu tenho perguntas aqui dos internautas, já vou começar a colocá-los na roda aqui. Vera Araújo pergunta o seguinte: por que não podemos ser um país civilizado que decide quem pode ser julgado como adulto, baseado no grau de entendimento, no caso de crime grave, e considerar a condição de menor para pequenos delitos? Adriana, o que você acha? Ela pergunta isso. Há países onde a decisão sobre se será, se a punição, se o menor será julgado como adulto, responderá pelo crime como adulto, ou não, é uma decisão do juiz em função do caso. Né? Há estados nos Estados Unidos, por exemplo, que funcionam dessa maneira. Né? Ela diz, por que não podemos fazer isso? E ela afirma, como países civilizados. Quer dizer, imagino que a Vera considera isso uma decisão civilizada. Mas o juiz, ele decide qual que vai ser, pelo que eu tenho conhecimento da minha experiência como educadora social, o juiz segue a legislação e ele pode decidir o tempo de permanência ou não de internação dos meninos. Inclusive, dificilmente os meninos progridem. Eu não sei se o melhor termo é esse, mas os meninos progridem. Então, a primeira internação a internação é de 3, 6 meses, depois eles vão se redimindo e vão cumprindo a partir de alguns critérios de avaliação, isso acontece. Mas eu também entendo que você discutir só do ponto de vista do sistema judiciário inviabiliza possibilidades produtivas de construção de saídas para essa condição, né? As crianças, elas não vêm para o mundo sozinhas, não aprendem as coisas certas ou erradas sozinhas. Quando a gente não tem acesso à creche, quando acontece, no último período aqui na cidade de São Paulo, a gente tem ampliado o tempo de permanência das crianças nas EMEIs, que é a Escola de Educação Infantil. E o prefeito, o atual prefeito, ele vai inviabilizar a possibilidade dessas escolas de tempo integral de EMEI. O que a gente está dizendo? Dizendo que não é responsabilidade, está desresponsabilizando o Estado no cuidado com essas crianças, né?
Então, eu acho que o professor pode responder melhor essa pergunta, mas o juiz já tem uma deliberação sobre isso. Mas mais do que discutir o final, seria importante a gente envolver o sistema educacional, articular a educação com educação social, propostas metodológicas de educação social de rua, articuladas com a educação formal, articular as redes de proteção nos territórios das crianças e das famílias em situação de vulnerabilidade nos territórios, fazer com que esse debate ele se efetive enquanto conteúdo escolar. Por exemplo, o Plano Nacional de Direitos Humanos, ele não passa, por exemplo, necessariamente pela educação social. Ele não passa pelo dado objetivo que os jovens negros são assassinados pelo Estado brasileiro, que a gente vive um Estado genocida. Ainda que seja um avanço o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, ele ainda não trata de questões centrais. Ele ainda está muito distante do cotidiano das instituições que cuidam de crianças, que têm por objetivo cuidar de crianças e adolescentes. Roberto, quero te ouvir também sobre isso, porque a Vera Araújo está, de algum modo, defendendo a redução da maioridade penal, ainda que para alguns casos sob decisão do juiz, né? Quer dizer, como há nos Estados Unidos, em alguns estados, a possibilidade do juiz definir se o menor será julgado como maior ou como menor, né? Sim, isso é o tom de algumas das propostas de implementação no Congresso Nacional, que deixaria a cargo do juiz aplicar aquilo que a jurisprudência chama de dosimetria da pena, né? Que é de estipular a pena em função da gravidade do crime ou do delito eventualmente cometido. Mas eu penso que porque no ECA o limite da supressão da liberdade, né, do recolhimento, é de 3 anos, né? Mas não daria para usar o parâmetro do adulto para o adolescente simplesmente pelo fato de que, nos adultos, 90% dos presos adultos poderiam estar cumprindo outro tipo de pena que não a de encarceramento, né? Porque os crimes cometidos por eles não são crimes que representam ameaça grave dano, houve o uso de violência. São crimes chamados de bagatela, né? Se não tem a violência, somado o valor pecuniário dos crimes cometidos por esses 90%, não dá para encher uma mala daquela que foi achada lá em Salvador. No apartamento do Gedel, né? Do Gedel, não dá. Apartamento de dinheiro. Isso. Então, no caso dos adolescentes, cerca de 40% dos adolescentes que estão lá estão por porte e uso de drogas, que a legislação recomenda outro tipo de tratamento e não encarceramento. Então, não dá para usar nem a analogia do adulto para o adolescente, nem o adolescente para o adulto. Eu penso que a gente teria que rediscutir a noção de crime, de pena e de prisão, né? Quer dizer, quais são os crimes, o que pode ser reputado como crime, propriamente dito? Eu acho que nós temos classificações bastante precisas. Crime lesa a humanidade, crime lesa a pátria, né? Esses dois crimes, eles não são cometidos pelas pessoas comuns. Não é o furtar numa padaria, ou furtar o carro do outro, furtar o celular, não é disso. Ou usar droga ilícita. Ou usar drogas ilícitas. Ou não pagar a pensão alimentícia do filho porque perdeu o emprego. É esse o tipo de crime que se quer punir? Né? Disso a cadeia está cheia. Isso, tem muitos presos. Mas quando se fala crime lesa humanidade, se está falando o quê? Se está falando de atitudes, procedimentos, por vezes sem uso de armas, que vão comprometer gerações inteiras, né? Estamos falando de crime lesa pátria, o que se fez em Mariana, o que se quer fazer com as terras indígenas, o que se quer fazer ao roubar a merenda das crianças na escola, negar suprimento aos hospitais, isso é crime lesa pátria. Então, esse tipo de crime é para os quais deveriam haver punições severas, né? Porque hoje a prisão, da forma como ela está, ela agrava o problema do Estado e coloca altos custos para a sociedade, né? Quem está na prisão? Uma população predominantemente jovem, de baixa escolaridade, de baixa qualificação profissional, para quem falharam todas as instâncias anteriores. Então, dentro da prisão, tem que alimentar esses meninos e meninas,
tem que protegê-los, tem que cuidar da saúde deles, tem que dar educação para eles, tem que profissionalizá-los com a perspectiva de que eles retornem úteis para a sociedade. Veja o tamanho do investimento que tem que se fazer com o aprisionamento desta população. Né? Então, eu penso que, eu acho que o país não tem maturidade para rediscutir o conceito de crime, que crime nós queremos punir, quais são as penas efetivamente aplicáveis, porque para alguns crimes lesa humanidade, alguns crimes lesa pátria, eu acho que isso justificaria a pena de morte. Nesses casos, excepcionalmente, se justificariam. E o que se quer enquanto tratamento penal. Agora, a gente tem uma coisa, Roberto, que é uma mediatização, uma sensacionalização de determinados crimes, sobretudo quando esses crimes afetam, por exemplo, a classe média, ou são crimes de impacto, digamos, emocional muito forte, né? Então, certos tipos de assassinato, de estupro, de sequestro, etc., né? Que muitas vezes os chamados crimes hediondos. Quando um adolescente ou uma criança comete algum tipo desses crimes, a gente vê lá o Chapinha, os exemplos são sempre desse tipo, né? Eles pegam lá a exceção da exceção da exceção, né? Para tentar tomar aquela parte como um todo e justificar a prisão de adolescentes e crianças que podem ter, como você disse, né, roubado um pão na padaria pela fome, ou tá puxando fumo na esquina, ou, enfim, ter cometido crimes que não atentam contra a vida, não são, na verdade, não colocam em risco a sociedade. Enfim, a grande maioria dos crimes, dos chamados crimes e infrações cometidos por crianças e adolescentes, não são de alto impacto social e de alto grau de violência, né? Agora, existem alguns casos, né? E em relação a esses casos, aí não vale apenas, porque você estava falando, por exemplo, das penas alternativas, né, à prisão, mas e nesses casos que, em geral, são aqueles que a mídia bota um holofote, espetaculariza, seja para o menor e também para o maior, né? Para o maior de idade. Mas tanto para o adulto quanto para o adolescente, a proporção daqueles que poderiam ser classificados como criminoso, e criminoso é a denominação médica e não jurídica, né? Para os quais se justificaria um regime disciplinar mais rígido, penas mais severas, é uma fração mínima. Dentre os 10% de preso é um número pequeno, dentre o 1% de adolescentes é uma fração mínima, né? Então, é aceitável, eu acho que a sociedade aceita bem a aplicação de penas adequadas a pessoas que cometem crimes dessa natureza. Agora, não é isso que... o que importa para a mídia não é o que importa exatamente para o Estado. Porque a lógica do Estado não é de proteção da vida, é de proteção do patrimônio, da propriedade, né? Só eventualmente atentados... No Estado capitalista Sim. que temos, né? Porque, veja, como funciona a máquina do crime, ou de combater ao crime. Um furto numa farmácia, alguém que furte uma lata de leite ninho na farmácia aqui, pelo 190 mobiliza-se uma viatura com 4 soldados. Se precisar, ele chama reforço. Essa viatura vai mobilizar o investigador, o escrivão e o delegado. A delegacia mobiliza o Ministério Público mobiliza o juiz mobiliza a defensoria e, a partir daí, mobiliza-se outros quadros do sistema penitenciário. Então, um delito aqui move uma máquina, um sistema todo, e o sistema não vai se preocupar em recuperar a lata de leite. Vai se preocupar em mostrar a sua força de sinalizar de que o Estado protege a propriedade privada e aquele que atentar contra o direito à propriedade privada vai ser duramente punido. Né? E também não vai se preocupar com a reabilitação do sujeito preso. Então, agora, aquilo que importa para a mídia, que a mídia dá a notícia que são os crimes bárbaros, cruéis, normalmente são os crimes contra a vida. Né? Só excepcionalmente o Estado se mobiliza para aplicar punição mais severa. E são casos excepcionais, vamos dizer assim.
Maravilha, eu preciso fazer um intervalo. A gente está falando, tanto a Adriana quanto o Roberto apontaram aqui essa necessidade da gente pensar e problematizar, duvidar da lógica que define o que é crime, o que é gravidade de crime e que define também o sistema de punição no Brasil, que vai, se disse, desde a polícia até o sistema penitenciário, né, carcerário, passando pelo judiciário, etc. Então, parece que essa lógica que é muito problemática e cria valores na sociedade, ou alimenta valores na sociedade, que são valores de exclusão, de não igualdade, de oportunidades, valores não democráticos, né? Valores que, na verdade, segregam ao invés de incluir. A gente já volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já.